Hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com ponto pipoca. Te ensino também a colocar o crochê aqui, ó, na base de couro e adaptar para sua base, independente da quantidade de furos e espaçamento entre eles. Então, se você quiser aprender, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então, sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. Essa base, ela foi feita por mim, vocês não vão achar outra igual. Porém, eu vou ensinar vocês a adaptar na que vocês tenham aí disponível, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer um nozinho inicial nesse fio que eu escolhi para fazer essa bolsa e vou aumentar essa laçada aqui, deixar ela espaçosinha, tá? Aqui, ó, cada base que você comprar vai ter uma distância aqui de furinhos, tá? Essa aqui fui eu que fiz. Não tá bem perfeitinho a distância, né, entre os furinhos, porque eu faço de uma forma bem artesanal, mas a de vocês provavelmente vai estar mais perfeitinha aqui, essa distância entre os furos. Então, eu vou ajudar vocês a adaptar na que vocês tenham, tá bom? Então, a gente vai pegar em qualquer furinho desses e vai inserir a agulha e pegar essa laçadinha aqui que a gente fez e trazer aqui pra frente. Diminui um pouco agora. Pega o fio do novelo e faz uma correntinha. Ela é uma correntinha, mas vai valer como se fosse um ponto baixo aqui. E a gente vai começar fazendo testes. Vamos fazer um ponto baixo para cada furinho desses, para ver como que fica, tá? Então, eu insiro no próximo, trago esse fio para frente, dou altura, pego o fio do novelo e fecho o ponto, fazendo um ponto baixo. Quando você for fazer o próximo, aumenta um pouquinho a laçada, tá? Não muito, mas não deixa muito apertado. Aumenta um pouquinho. Insere, traz o fio pra frente, pega e fecha o ponto. Vamos fazer alguns pontos pra gente analisar. Pronto, já é o suficiente. O que eu percebi aqui? Que esse primeiro ponto aqui, em primeiro lugar, ele ficou bem na diagonal. Isso não é legal, não é esse o efeito que eu quero dar. E também ele ficou muito vazado. Mesmo eu deixando os pontos, né, de uma distância, assim, razoável, eles ficaram muito esburacados aqui. Não é legal isso também. Então, eu vou tentar de outra forma. Desmancho e vou tentar agora intercalar entre um ponto e dois. Então, aqui eu vou fazer um ponto, né, que já tá feito, e nesse aqui que eu estou trabalhando aqui, eu vou fazer mais um, completando 2 pontos baixos nesse espacinho aqui. E no próximo eu faço um só. No outro eu faço 2. E no próximo eu faço 1. E assim eu vou intercalando. Vou fazer alguns aqui pra gente analisar depois. Pronto. Ó. Eu achei que foi o suficiente pro meu número de furos da base. Então, eu vou continuar desse jeito, intercalando entre um ponto e 2 para cada furinho. Se você não gostou, tira e faz de novo. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar 2 pontinhos em cada um. Então, você vem e testa. O crochê, gente, é muito de testar. Porque aqui, por exemplo, eu tô usando um fio que você pode estar usando outro fio, né? Eu tô usando uma base e você tá usando uma outra base com outro tipo de furação, outro tipo de tamanho de furo também. Então, vai tudo de teste. Ó, eu tô colocando aqui 2 em cada. Não ficou ruim, mas eu acho que vai ficar muito cheio de pontos. Tá vendo que alguns ficam até meio, né? Eles ficam muito agrupadinhos. E não é esse efeito também que eu quero dar. Então, pra mim aqui,
ficou bom intercalando entre 1 e 2 pontos. Então, eu vou seguir nessa ordem, sempre fazendo um ponto e depois 2. Um ponto. E agora, gente, a gente chegou numa curva. Quando chegar na curva aí do seu trabalho, provavelmente, se você estiver fazendo intercalando ou apenas com um pontinho em cada furo, nos cantos, né, da base, você provavelmente vai ter que pôr 2 pontos em cada furinho aqui, tá? Aqui eu tenho 2 furos nesse canto, então eu vou fazer 2 aumentos, 2 aqui e 2 aqui. Então, sempre aí nos cantos, você também coloca um aumento, tá? Aqui, no caso, como são 2 furos nos meus cantos que eu tenho, então, eu faço 2 aumentos. Ó, ele veio perfeitinho. Tá vendo como não tem ponto repuxado? A base, ela não ficou torcida, porque assim, às vezes, quando a gente coloca muito ou pouco ponto, ou fica muito frouxão, ou ele até torce, ele enverga, né, o couro. Então, você tem que ir testando e vendo. Aqui é uma reta, então, eu faço um só. Aqui, como é uma curva, já posso fazer 2. E aqui mais 2, porque ainda é a curva. Aqui já voltou a ser a reta, então, eu vou fazer dessa mesma forma aqui, intercalando um ponto e 2. Lembrando que o que você faz de um lado, você tem que fazer igual do outro, tá? Isso é bem importante. E assim como você fez desse lado, tem que ser igual desse lado, tá? Então, se você fez 2 aumentos aqui nos cantos, aqui nesses cantos também terão que ter 2 aumentos. A gente já vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês. Então, nessa parte aqui da reta, peraí que fez um nozinho, aí. Aqui nessa parte da reta, a gente só vai intercalando entre 2 pontos e um ponto para cada furinho da base. Gente, se vocês quiserem aprender, eu aprendi a fazer essas bases, essas tampas, sozinha. De ver, assim, eu fui testando e fui fazendo, porque aqui onde eu moro eu não tenho muito disponível, e os que tem é couro sintético, então eu gosto de trabalhar com couro legítimo, então eu mesma faço. E é bom a gente fazer, porque a gente faz no tamanho que a gente quer, da largura, da distância entre um furo e outro, da forma que a gente quer, o tamanho do furo também. Então, se vocês quiserem aprender, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo para vocês, tá bom? Me contem se vocês têm essa intenção de fazer ou vocês preferem comprar já pronto. Aqui, então, chegamos no canto, então, eu vou fazer 2 pontinhos e depois mais 2 pontinhos, que nem eu fiz lá do outro lado. Igualzinho, tem que ficar simétrico. Aqui eu faço 1 e aqui eu faço os próximos 2 aumentos, que são do cantinho. Eu tô usando aqui, ó, uma agulha 4 milímetros, esqueci de contar pra vocês. Então, aqui eu tenho 1 e aqui mais 2. Aqui 1 e aqui mais 2. Pronto, terminei, ó. Ficou bem certinho, não ficou repuxado, não ficou torto aqui. Quando fica torto, você tem que pôr mais pontos, tá? Não ficou com excesso de pontos também. Ficou bem perfeitinho assim o meu. Então, eu já terminei toda a minha base. E eu vou fazer esse fechamento aqui agora. Mas eu vou aproveitar esse mesmo fio para depois não ficar tanto fio para arrematar aqui embaixo, que eu vou pedir para vocês deixarem um tanto de fio, tá?
um tanto meio grandinho. E daí, corta. Agora, a gente vai fazer esse acabamento aqui da carreira, tá? Eu tô aqui nos últimos pontinhos, né? Esses 2 pontos aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou puxar esse fio, tirando aqui da agulha, né? E puxando, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Tá vendo esse primeiro Vzinho que tem em cima da carreira? Ó, aqui é a frente da carreira, né? E aqui é em cima, ó, o primeiro Vzinho que tem. São 2 laçadinhas. Você pega esse fio aqui que sobrou e leva lá pra trás. Agora, você vem aqui no último ponto, em cima. E você pega aqui só a laçadinha de trás. Porque você vai pôr esse fiozinho lá pra trás agora. Pega ele e leva pra lá. Ó, fica bem perfeitinho aqui com esse fechamento, tá? Agora, a gente vai pegar e fazer o quê? Vai pegar uma agulha de tapeceiro e colocar aqui na pontinha desse fio. Eu já coloquei o fio na agulha. E agora aqui, ó, observe aqui da onde que vem o fio, né? Ó, ele vem daqui e passa aqui por dentro dessa laçadinha aqui, tá? Então, aqui, ó, ele já fala aqui pra onde que você tem que colocar, que é nesse furinho aqui, a agulha de tapeceiro, tá? Observe que aqui, que é, ó, aqui do lado tem um comecinho, que é o nozinho inicial. É o que tá do lado esquerdo aqui. Então, você insere e leva lá pra frente. No próximo furinho, você leva lá pra trás. No próximo, pra frente. E no próximo, pra trás. E a gente vai fazer esse zigue-zague pra quê? Você tá vendo aqui que fica esse vazadinho? Ó, principalmente nos furinhos onde vai um ponto só. Mas todos eles, ó, ficam vazadinho. E a gente quer dar esse acabamento mais bonito aqui, ó. Fica mais legal. E essa é a hora, né, gente? Porque depois, com a parte aqui da bolsa, vai ficar mais difícil fazer esse acabamento. Então, agora é a hora de fazer, deixar bem perfeitinha essa base para depois começar a subir a bolsa, tá? Então, a gente vai fazer esse zigue-zague bem simples, ó. Só não pode esquecer de nenhum pontinho, nenhum furo, né? Você vem aqui em todos os furinhos fazendo esse zigue-zague. Então, pronto, ó, já fiz toda a passagem aqui do fio em todos os furinhos, tá? Então, eu viro aqui e agora eu vou fazer um nozinho entre esse que é do começo e esse que é do fim. Agora, eu já posso cortar aqui, que sobrou, né, um pedaço meio grande. Daí, eu corto, puxo minha agulha, a minha tesoura, corto, pego aqui esses dois, faço um nozinho. Aí, eu pego aqui, ó, e passo em alguns pontinhos para esconder esse fio. Para um lado e para o outro também. Tá? Agora, eu venho com o isqueiro aqui. Queimo e grudo aqui. Da mesma forma do lado de cá. Esquento e grudo. Pronto, tá pronto o trabalho da base. Então, veja como ficou legal o trabalho, ó. Ficou bem escondidinho os furos, não tem nada vazado. Aqui, ó, tá bem retinho o trabalho, não tá nem curvado o couro, nem muitos pontos. Ficou bem perfeitinho. Agora, a gente já pode subir a nossa bolsa. Agora, a gente vai começar a subir a bolsa, tá? Então, a gente vai fazer um nozinho inicial aqui. Eu venho aqui, ó, deixa eu mostrar bem certinho aqui pra você. Tá vendo esses pontinhos que tem aqui em cima? São os Vzinhos, né? Na parte superior do ponto. Aqui a parte da frente, né?
e aqui a parte superior. A gente vai pegar só a alcinha de cima desse Vzinho, tá? Entra aqui com a agulha no meio do Vzinho, pegando só a parte de cima, ó. Tem a parte de baixo e a parte de cima. Você vai entrar pegando só a parte de cima, vira aqui atrás, tem essa laçadinha. Essa laçadinha você também vai colocar na agulha. Então, vão ficar duas laçadinhas aqui, mas não são essas laçadinhas as duas de cima aqui, que é o Vzinho, né? Não é essas duas. Você só vai pegar a de cima e essa que tem atrás. Pega a laçadinha que você fez aqui, o nozinho inicial, e faz uma correntinha com o fio que vem do novelo. No próximo ponto, a mesma coisa, vamos fazer pontos baixos, tá? Sempre pegando da mesma forma. Então, eu venho aqui, deixa eu tirar aqui para mostrar de novo para vocês. Venho aqui tá o Vzinho da parte de cima da carreira. Eu insiro minha agulha aqui no meio, viro aqui e pego essa laçadinha que tem aqui atrás também, tá? Então, eu venho aqui de novo, regulo aqui meu ponto, pego aqui no meio do Vzinho e essa laçadinha que tem atrás, trago o fio do novelo aqui pra frente, ficando com duas alcinhas. Pego novamente o fio do novelo e passo aqui fazendo um ponto baixo. É um ponto baixo simples, porém, a gente pega duas alcinhas aqui, né? A de trás aqui do ponto e mais essa laçadinha que tem atrás. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. E dessa vez, a gente não vai fazer aumento nenhum. Nem nos cantinhos a gente não vai fazer aumento. E eu já vou explicar para vocês por quê. Que a gente não faz aumento nessa parte. Cheguei aqui no cantinho, não faço aumento, faço um pontinho para cada ponto de base, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já vou mostrar para vocês o que acontece. Ó, tá vendo que ele já vai virando? Porque não tem aumento. Se a gente fizer aumento, ele vai começar a aumentar e não vai fazer essa virada aqui, que a gente quer agora, né? Para começar a subir a bolsa. Então, pode ver que ele já tá virando, ó. Por isso que a gente não faz aumentos nessa parte. Então, a gente faz sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Toda a volta. Cheguei aqui no último pontinho. Ó, aqui já é o primeiro, já tá ocupado esse ponto, né? Então, eu não faço de novo, tá? Agora, a gente vai fazer um fechamento aqui de carreira. Aumenta essa laçada que tá na agulha. Insere tua agulha aqui de trás pra frente, nesse Vzinho que tem em cima da carreira aqui, é o primeiro, ó. O primeiro Vzinho que tem em cima da carreira, que é o primeiro ponto aqui, né, da carreira anterior. Esse aqui é o último, esse é o primeiro. Então, eu venho aqui em cima, ó, pegando essas duas laçadinhas. Levo esse fio lá pra trás. E agora, segura aqui, ó, com o dedo, pra não perder. Seu indicador vai te ajudar aqui a segurar. Embaixo aqui desse fio onde você passou, é o mesmo fio que tá lá no meu indicador, ó. Vou inserir minha agulha aqui de frente pra trás, embaixo aqui, ó, tem duas alcinhas aqui, ó, tá? Passo, coloco aqui
essa laçadinha que tava no meu dedo na agulha. Pego aqui o fio do novelo, regulo. Viu aqui que ele tava bem frouxo. Tava bem frouxão aqui, ó. Aí, eu vim aqui com o meu fio do novelo e eu regulei, ó, tá? Pego ele e trago aqui pra frente. Faço uma correntinha que vai ser o meu primeiro ponto baixo dessa carreira, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. Porque o ponto pipoca, ele vai ser feito ao contrário, de frente pra dentro. Porque daí a pipoquinha vai ficar pro lado certo. Vocês já vão entender. Então, aqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, tá? Então, eu venho aqui, ó, no próximo espacinho, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto de base e faço um ponto baixo. Faço mais um no próximo espaço. Não tô fazendo aumentos, tá? É um ponto para cada ponto de base. Então, eu fiz 3. Esse aqui é uma correntinha, né, que vai valer como o primeiro. Aqui o segundo e aqui o terceiro. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca. Ponto pipoca, como que é? Você dá a laçadinha na agulha, insere aqui, localiza o ponto, ó. São 2 alcinhas. Localiza o ponto e insere a agulha, tá? Traz o fio do novelo pra frente, ficando com 3 alcinhas. Pega o fio que vem do novelo e tira só essas 2 aqui. Então, vem aqui, tira as 2 alcinhas, ficando com 2. Novamente, dá laçada, insere no mesmo lugar, traz o fio pra frente. Pega o fio do novelo e tira só as 2 primeiras. Novamente, pega o fio na agulha, dá laçadinha, insere no mesmo lugar, traz o fio aqui pra frente, pega o fio do novelo e tira só as 2 primeiras alcinhas. Mais uma vez, dá laçada, insere aqui a agulha no mesmo lugar, traz aqui pra frente. Pega a laçada de novo e tira só as 2 primeiras. Você ficou com 5 alcinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Pega o fio do novelo e passa agora por dentro de todas. E faz uma correntinha para fechar o ponto. Olha lá, o ponto, a pipoquinha ficou pro lado de lá, que é o lado certo da bolsa, o lado da frente, tá? Agora, a gente vem aqui no próximo ponto de base e faz um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto de base. Faz um ponto baixo, 2 e 3. E agora, mais uma pipoquinha. A gente vai fazer, então, uma pipoca, 3 pontos baixos. Uma outra pipoca, mais 3 pontos baixos. Toda a carreira. Então, vamos para mais uma pipoca. Dá laçada, insere aqui, localiza aqui o ponto, insere a agulha. Traz o fio pra frente. Pega mais uma laçada e tira 2 alcinhas. Dá laçada, insere. Traz aqui pra trás. Dá laçada e tira 2 alcinhas. Novamente, você repete isso 5 vezes. Então, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 alças na agulha. Pega a laçadinha e tira de todas. E faz uma correntinha para fechar o ponto. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos, agora eu vou para mais uma pipoca. Dou a laçada, localizo aqui o ponto de base, insiro a agulha aqui, pegando as 2 laçadinhas. Pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Pego o fio do novelo novamente e vou tirar só essas 2 laçadinhas.
Novamente, dou a laçada, insiro no mesmo lugar, que é o mesmo ponto de base, e trago o fio aqui pra frente. Pego o fio do novelo e tiro 2 alcinhas. Mesma coisa, dou a laçada, insiro, trago aqui pra frente, pego outra laçada e tiro 2 laçadinhas. E mais uma vez, dou a laçada, insiro aqui no mesmo lugar, trago aqui pra frente, pego mais uma laçada e tiro 2 alcinhas. Agora, eu estou com 5 laçadinhas aqui na minha agulha. Dou uma laçada na agulha, tiro todas. E faço uma corrente. Aqui está mais uma pipoquinha. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui tem um pontinho, faço um ponto baixo. Mais um e mais um, completando os 3. E agora, eu vou fazer mais uma pipoca. Dá a laçada, localiza aqui o ponto, insere, trazendo o fio. Pega a laçada e tira 2 alcinhas. Novamente, dá a laçada, insere no mesmo lugar, traz aqui, pega a laçada e tira 2 alcinhas. Dá a laçada, insere, traz aqui pra frente, dá a laçada e tira as 2. Dá a laçada, insere, traz aqui pra frente, pega o fio de novo e tira as 2. Estou com 5 laçadinhas na agulha. Pego a laçada e tiro todas dessa vez. Faço uma correntinha, formando mais uma pipoca. Venho no próximo ponto, ponto baixo. E mais 2. Formando 3 pontos de intervalo entre uma pipoquinha e outra. Assim, a gente vai completar toda a volta. Então, eu já dei toda a volta aqui, fazendo as pipoquinhas com intervalo de 3 pontos baixos entre cada uma delas. E agora, eu vou fechar aqui essa carreira, fazendo um ponto baixíssimo aqui. Faço uma correntinha e viro novamente o trabalho. Essa carreira aqui, a gente vai trabalhar do lado direito da peça, fazendo só pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, nessas pipoquinhas, em cada pipoquinha tem 2 pontos. Aqui, a gente não vai poder fazer 2 pontos, senão vai ser um aumento. Então, a gente só pega esse maior aqui, ó. Tem um pequenininho e um grande para cada pipoca, ó. Então, a gente só pega e faz nesse aqui. Nesse aqui pequenininho, a gente ignora. Então, a gente vem aqui, ó, em cada ponto de base, a gente faz um ponto baixo, chega na pipoca, pula esse primeiro Vzinho aqui e faz nesse segundo. Ele é maior. Daí, a gente faz um ponto baixo. Aqui nos pontos baixos é fácil, né, de ver. Daí, chegou aqui na pipoca, a gente não faz nesse primeiro, a gente vem e faz no segundo. Já dei a volta fazendo pontos baixos, agora eu venho aqui no primeiro pontinho da carreira, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e viro de novo. Agora, a gente vai começar a fazer uma nova carreira com pontos pipocas. E agora, a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai colocar, onde tem a pipoca, a gente coloca 3 pontos baixos. E aonde não tem, a gente coloca um ponto pipoca, para elas ficarem intercaladas, tá? Então, como que eu vou fazer? Aqui, ó, é o ponto do meio entre uma pipoca e outra. Então, aqui eu já vou colocar uma pipoca. Faço a laçadinha, insiro, trago aqui pra frente, pego a laçada e tiro 2. Novamente. De novo, até ficar com 5 alcinhas aqui na minha agulha.
Pronto, tenho 5 alcinhas, pego o fio e tiro todas. Faço uma corrente, venho no próximo ponto, agora sim, os pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, ó, já tá na hora de fazer a próxima, porque é no meio dessas pipoquinhas aqui de baixo. Então, a gente já faz outra aqui. Dá uma laçada, tira duas novamente, até ficar com 5 alcinhas ali na agulha. Pronto. Pega a laçadinha, tira todas, faz uma correntinha, vem aqui no próximo ponto, e agora são os 3 pontos baixos. Aqui já é mais um intervalo entre cada as pipocas de baixo, então já é na hora de fazer a próxima pipoquinha. E vejam como já fica intercalando, ó. Então, fiz mais uma carreira, ó, as pipocas ficam intercaladinhas. Terminei aqui a carreira, fiz um ponto baixíssimo, uma corrente e vira de novo. E essa carreira é com pontos baixos. Lembrando que aqui no ponto pipoca, você só pega um deles, né? Ó, o ponto pipoca, ele tem 2 pontinhos aqui em cima, 2 vezinhos. Você só pega esse maior, tá? Então, você tá aqui, faz esse aqui. Aí, você vem aqui, ó, chegou o ponto pipoca, você só faz nesse. E continua fazendo os pontos baixos. E continuamos assim até a altura da bolsa que você desejar. Então, eu cheguei na altura que eu quero aqui, fiz da mesma forma, né, com uma carreira de pontos pipocas e outra de pontos baixos. A de ponto pipoca sempre trabalhando do lado ao contrário, como eu expliquei para vocês. Vou medir aqui, ó, para vocês saberem que tamanho ela ficou. Ficou com 21 centímetros. Então, agora, para fazer esse fechamento aqui, novamente eu faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer algumas carreiras, acho que umas 2 ou 3 carreiras de pontos baixíssimos. Como que vai ser? Eu tô aqui nesse ponto, né, que eu fiz um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Eu venho no próximo espacinho aqui, ó, desse próximo ponto de base. Insiro minha agulha no meio desse Vzinho aqui do ponto e faço um ponto baixíssimo, tá? E vou fazendo isso em toda a volta, ó. Então, vou fazer esse ponto aqui para dar esse acabamento, para dar uma firmeza maior nessas carreiras de cima. Então, tô terminando aqui a primeira carreira de pontos baixíssimos. E eu vou continuar fazendo os pontos baixíssimos até a altura que eu quiser aqui dessa parte. Eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Então, eu só continuo aqui, eu não preciso arrematar a carreira, fechar a carreira, tá? Eu só continuo fazendo os pontos baixíssimos até a altura que eu quiser e vocês até a altura que vocês quiserem, tá bom? Pegando só essa perninha de cima, tá? Continua assim, ó, só de cima. Você insere aqui a agulha no meinho do Vzinho e faz o ponto baixíssimo. Insere aqui e faz o ponto. Então, já fiz a quantidade de carreiras de pontos baixíssimos aqui, suficiente. Vou cortar o fio. Eu tiro aqui, ó, o fio que tá na agulha, e agora eu vou fechar essa carreira. Aqui nesse pontinho aqui, que é o primeiro dessa carreira, né, que a gente fez, olha, eu consigo visualizar aqui, ó, quando que eu tô chegando na carreira, no começo ou no fim da carreira. Aqui, ó, eu tenho 1, 2 laçadinhas aqui, ó. Tem umas laçadinhas aqui, mais uma fileirinha aqui e mais esse pontinho de cima. Do lado de cá também, ó.
Tem uma fileirinha aqui, outra aqui e mais esse de cima. Então, é porque eu cheguei aqui no lugar onde pra fechar. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha aqui de trás pra frente, pegando essas duas laçadinhas. Levo o fio pra trás e venho aqui nessa da onde ele saiu, no meio aqui, da onde ele tá saindo, e levo pra trás de volta. Assim, fica bem perfeitinho esse fechamento aqui. Agora, eu só escondo aqui e arremato com isqueiro. Então, eu vou pegar em alguns pontinhos aqui. Passo. Passar em mais alguns. Corto. Esquento. E grudo, tá? Então, aqui está, ó, a minha base de couro, bem arrematadinha, bem feitinha, cheia de pipocas, bem perfeitinho os pontos, né, na diagonal. Agora, eu vou colocar a alça, vou forrar e tá pronta a bolsa. Eu venho mostrar pra vocês como ficou. Então, eu já terminei aqui a minha, eu fiz um fecho de zíper aqui, junto com o forro. Você pode colocar também fecho imantado, se você preferir. Dá pra colocar alça de madeira, de acrílico, como você preferir. Eu coloquei uma argola articulada, aqui que eu acho mais fácil de colocar. E essa alça é couro preto com dourado. Então, a minha ficou assim, eu quero ver a versão de vocês. Como vocês vão escolher os adereços, a cor que vai ser a bolsa de vocês. Tô bem curiosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijo!